Tem uma proposição do psicanalista João Percy Schiavon que ele diz assim: a mesma força que se exerce é aquela de que se padece. Com essa proposição, ele quer dizer que na psicanálise a força ativa, chamada de pulsão, é ao mesmo tempo originária e é um exercício. Se a gente não está à altura dela, se a gente não a pratica, nós sofremos dela. Existem três modos, existem três processos de subjetivação que são referentes a modos de sofrer dessa força. Esses três modos foram chamados na psicanálise de estruturas clínicas. Essas estruturas clínicas são graus de desconhecimento da força ativa, são graus de padecimento da pulsão. Quando a pulsão deixa de ser exercida e passa a ser padecida, né? Passa a ser subordinada a forças reativas, a forças não pulsionais. A primeira dessas estruturas é a neurose. A fórmula da neurose, gente, é a seguinte: é o retorno do recalcado. O recalcado é o desejo. O desejo, em certas condições sociais, não pode se manifestar, não pode se atualizar. Então, ele é recalcado. Ele é rechaçado para o inconsciente. Só que lá no inconsciente, esse desejo retorna. Isso chama o retorno do recalcado. E ele retorna como? Como sintoma. Então, quando a gente pensa nos mecanismos da histeria, né, a somatização histérica, quando a gente pensa nos mecanismos da neurose obsessiva, né, as compulsões, as obsessividades, e quando a gente pensa nos mecanismos da fobia, são modos de retorno do recalcado. São modos em que o desejo, não sendo exercido, não sendo praticado, está sendo padecido. O sintoma é, então, um acordo de compromisso entre as forças ativas e as forças reativas, né? A força reativa pulsional se torna, diante das condições do recalcamento, um sintoma. E o sintoma é ele mesmo uma mistura, um acordo de compromisso entre força ativa e força reativa, pulsão e instâncias não pulsionais. Então, vejam só, quando aparece um sintoma na clínica, ele é uma espécie de rastro para o desejo. Diz respeito ao retorno do recalcado, retorno do desejo, só que nas condições ainda do recalcamento. Esse sintoma tem que ser analisado, ele tem que ser decomposto nos seus elementos, né? E para que então o desejo possa ser afirmado de modo menos misturado, digamos assim. Menos misturado com as instâncias não pulsionais, menos misturado com o padecimento. Então é assim, gente, que na neurose a gente passa a desconhecer a força. Aquilo que era uma força de avaliação, uma força de lucidez, se torna um sintoma neurótico. Se torna uma somatização, se torna uma obsessão, se torna uma fobia. Então é assim que na neurose a gente passa a se afastar da força ativa, a desconhecer a força ativa. Na perversão, o mecanismo não é o recalcamento. A fórmula não é mais o retorno do recalcado. O mecanismo que opera na perversão é chamado de denegação ou de renegação. A fórmula dele é mais ou menos assim: eu sei que isso é proibido, mas mesmo assim... Né? Então, o perverso, ao contrário do neurótico, ele não reprime o desejo dele diante da lei. Ele reconhece que existe a lei, essa lei proveniente do campo social, mas ele a repele, ele a recusa.
ele a recusa em nome da constituição de um objeto fetiche. Esse objeto fetiche não precisa ser bem um objeto, mas pode ser uma pessoa, pode ser uma cena, pode ser uma fantasia. E é como se o perverso, então, experimentasse o objeto, o outro, uma cena, como uma espécie de máquina miraculante, máquina milagrosa. É como se todo o gozo, toda a possibilidade de satisfação passasse, então, a partir daquele momento, por um objeto, uma cena, uma fantasia. É uma espécie de ideia fixa, de monomania, de enfeitiçamento. Na psicanálise, a perversão muitas vezes foi vista como modelo mais próximo da pulsão, porque, de fato, o perverso realiza um certo desejo, ele se satisfaz mais do que o neurótico com os sintomas. Ele passa ao ato. E, no entanto, a força ativa está fixada, está bloqueada em uma imagem, está bloqueada em um fetiche. Para o fetiche, tudo vai e tudo volta. Nada passa ao largo dele. Então é outro grau de cisão, talvez uma cisão maior do que a neurose. E que continuamos num desconhecimento aí da força ativa. A terceira estrutura, que é a psicose, o mecanismo de defesa, o mecanismo principal aí que opera na psicose, é chamado de forclusão. Forclusão é uma expulsão. É a forclusão do nome do pai, é a forclusão da lei. O que faz o psicótico é recusar o pacto social, mantendo-se como que fora da humanidade, nas fronteiras da humanidade, mas com isso, muitas vezes ele sente como que se tivesse perdido o próprio corpo. Uma dúvida se ele está vivo ou se está morto. Um investimento num campo de percepção que é extracultural, extramoral. Mas o principal é que os povos indígenas se referiam ao que eu acredito que seja a experiência psicótica como roubo de alma. Me parece que já há um certo roubo de alma na perversão também. Mas quanto à psicose e essa ideia de roubo de alma, ela aparece às vezes entre os indígenas como quando alguém perde a alma, ele pode ter o seu corpo possuído por um espírito animal, por exemplo. Então, um homem perde a alma para um porco do mato e passa a se comportar como um porco do mato. E abandona, então, a dimensão humana, abandona a vila, abandona a tribo, abandona o grupo ao qual ele pertencia. De um modo, eu diria, ao modo de um padecimento. Isso não é um xamã, eu não estou falando de um xamã, estou falando de alguém que tem a sua alma roubada. O xamã, na verdade, é aquele que poderia devolver essa alma a alguém que a perdeu, né? Então, o psicótico vive essa relação também com a força, tanto a força ativa que o habita, quanto com as outras forças, como um padecimento. Como um padecimento muitas vezes mais terrível do que na neurose, por exemplo. Digamos que o psicótico, recusando o pacto social, gente, o pacto social garante para a gente uma série de consensos. Isto existe. Isso é bom, isso é ruim. Quando a gente recusa o pacto social, como interpretar os dados sensoriais? Como dar sentido às coisas? Os delírios psicóticos são uma tentativa de reconstrução do mundo, uma tentativa de dar sentido a um mundo que perdeu o sentido quando ele recusou o pacto social. Então, é uma espécie de costura, né? O manto do Bispo do Rosário é uma espécie de costura, ele reconstrói o mundo inteiro desde o seu naufrágio, digamos assim. Bom, se a pulsão é a força ativa e as estruturas clínicas são graus de desconhecimento dessa força ativa, a análise viria no lugar de uma tentativa
de escutarmos a força ativa. De escutarmos onde ela está, no grau onde ela está funcionando, para tentar exercitá-la mais. Digamos que a pulsão é a força ativa da qual nos valemos sobre um campo perspectivista, sobre um sistema da crueldade, sobre um campo em que há relações de forças, né? Forças não só visíveis e audíveis, mas também invisíveis, inaudíveis, insensíveis. A prática pulsional visa cada vez mais um devir molecular da percepção, uma afinação da percepção. E entre as práticas indígenas, esse exercício pulsional equivale a um exercício, uma prática xamânica, né? Ou uma prática de feitiçaria.